pecados que ele pagou na cruz e como que isso chega em nós hoje? Como que eu sou beneficiado, entre aspas, por essa crucificação dele? Não é pela crucificação. A crucificação é um presépio. Não é? Ele foi crucificado e naquele tempo, às vezes, o Império Romano, quando estava furioso, chegava a colocar 500 cruzes, uma do lado da outra, num caminho entre a Galiléia e Jerusalém, para todo mundo que passasse ver o signo da miséria romana se você transgredisse. Quando tinha sedições, tentativa de revoluções. Então, cruz era o que mais tinha no Império Romano. E como os judeus estavam sempre em estado de rebelião contra Roma, tinha muita cruz para judeu. Então a cruz é só uma coisa que não foi inventada para Jesus, já estava lá séculos antes e continuou depois. O conceito do Evangelho não é sobre crucificação, é sobre a cruz como um conceito teológico de que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por todos nós. Do primeiro ser humano, Adão, o Adão arquetípico ou qualquer outro ser humano com consciência de si, até o último ser humano que vier. Então você está dentro desse favor. Você só não sabe disso, mas você está coberto. E se você crê, o benefício é todo teu. Você não tem que andar de joelho, não tem que fazer o caminho de Compostela, não tem que pagar preço nenhum, não custa dinheiro nenhum. É simplesmente crer que já está feito. Agora, o que acontece é que você viu que ali ao lado de Jesus na cruz tinham 2 malfeitores morrendo. Tinha um cara dizendo, se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Qual é a tua? Que poder é esse? Para que serve isso que tu fazes? Ressuscitas mortos, curas doentes, faz isso, aquilo e não consegues te salvar a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro olhou e o outro enxergou. Porque enxergar é que é o milagre. O milagre é discernir. Tinha um do lado, na mesma distância, quase mão com mão, sem vir entender nada. E com ódio até, da inoperância de Jesus. Aí o outro olha e diz, que isso, cara, você é louco. Tu nem ao menos reconheces. Aí olha e diz, nós estamos aqui por causa do que os nossos atos merecem. Mas ele nenhum mal fez. Aí virou para Jesus, olha só como é que é instantâneo, é um abrir de olhos, é um lampejo. Ele olhou e disse, Jesus, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Porque ele tinha uma teologia escatológica judaica. Os judeus criam que você morria, ficava no pó da terra, e lá, sabe lá Deus quando, um dia na ressurreição dos mortos, você ressuscitaria para um juízo final, e era assim que os judeus entendiam a escatologia deles, sobre escatologia dizendo respeito às últimas coisas da existência. Mas ele, que cria assim como um judeu, disse, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Lá quando tu vieres, lembra-te de mim. E me bota do lado certo da vida, por favor. Aí Jesus olhou para ele e disse, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sem batismo, sem igreja, sem classe de catecúmenos, sem doutrinação. O cara não sabia de nada, ele só sabia que aquele que estava ao lado dele tinha o poder de colocá-lo aonde ele jamais iria por conta própria. E tinha o poder de perdoá-lo, porque ele estava arrependido. Arrependimento é que muda tudo, é essa metanoia, é a palavra arrependimento, mudança de mente. Metanoia é a projeção da mente para uma perspectiva superior. A noia de mente. E a meta dessa projeção de uma mente nova, que foi o que acometeu o cara. Então, é isso.
Para qualquer um, em qualquer lugar da Terra, em qualquer fase, em qualquer geração. Mas isso não abre aquele precedente, aí eu posso pecar à vontade? Não, você não consegue mais. Esse é que é o milagre. Quando você entende isso, quando esse amor te invade, é igual você ser apaixonado pela sua mulher. Aí, cara, podem passar as mais gostosas do mundo, peladas, deliciosas. Você não quer comer mais ninguém. O teu negócio é com a tua mulher, é com ela. Só que eu estou usando um exemplo pobre. Uhum. Nesse caso aqui é um casamento com a sublimidade eterna. Eu, por exemplo, era um mulherengo safado que comia 2, 3 por dia. Era uma avidez por mulher maluca. Um dia que eu pegasse uma só, estava faltando. Tinha que ter, assim, ginecologista nenhum conhecia tanta pepeca quanto eu e tal. Aí eu vou e toma tudo que é droga e bate na rua, jiu-jitsu, briga, cacete, quebrava a cara, internava a gente, quebrava braço, perna, não sei o quê, um bicho ruim. Até que um dia eu fiquei cara a cara com esse amor. E quando eu olhei esse amor, eu me senti perdido. E a sensação que eu tive é de que eu era uma estrela cadente, solta no espaço profundo, sideral, sem centro gravitacional, viajando na direção do infinito gelado e oco. Aquela agonia me bateu e eu falei, tem compaixão de mim, me salva, eu não quero viver assim. Essa existência que eu tenho é podre, eu não quero morrer assim, me ajuda. E num desespero enorme eu voltei para casa, eu estava pensando em suicídio todo dia, voltei para casa, me ajoelhei de madrugada e fiz a minha primeira oração. E falei, Jesus, a minha mãe e minha avó vivem dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o cara ideal para ser achado. Por favor, me acha. Aí eu consegui dormir de 4 da manhã até umas 6. 6 horas eu fui acordado, lúcido, mas sem nenhum domínio sobre os meus membros. O braço ia para onde eu não queria, as pernas, um grito lancinante de uma angústia que eu nunca tinha experimentado na vida. Meu pai ouviu no quarto dele, e isso foi em Manaus. Eu tinha voltado de Copacabana para Manaus de novo, pela segunda vez. Ele ouviu o grito, entrou no meu quarto, me viu sendo jogado de um lado para o outro, sem nenhum controle sobre mim, os olhos esbugalhados, um desespero infernoso. E aí ele falou mansamente, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aí aquilo saiu de mim, eu voltei a mim, ao meu domínio próprio. Ele me levou para a cama dele, eu dormi lá. E naquele dia ele me chamou para conversar. E eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu contei essa história, de que eu saí dali de casa, meio-dia, peguei minha moto, fui para o meio do mato, e aí corri uns 5 quilômetros, encontrei um igarapé. Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana quando era criança. Eu falei, de batismo de religião eu já estou cheio. Agora é minha vez, somos eu e tu, Jesus. Aí aquele igarapé amazônico límpido, com aquela cor de chá transparente, maravilhoso, singrando a floresta, eu caí de costas ali, em nome do Pai. Fui lá no fundo e voltei, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fiquei tomado de uma alegria, de um gozo que não tem trepada na vida que te dê esse prazer. Tudo vira brincadeira.
aquele gozo na alma, na mente, no espírito, uma sensação de reconexão com tudo que é verdade, com tudo que existe, até com a natureza, aquele vínculo. Me senti vivo pela primeira vez, como se eu tivesse de fato nascido de novo. Aí saí correndo naquela alegria e dali em diante começou a minha vida de pregação. Eu não consegui mais parar. Nunca mais as mulheres passavam lá na porta de casa com aquelas motos, com aquelas bundas lindas. Cara, vamos lá, cara, se a gente já não sai há uma semana. E eu saía com quem ia passando. Eu era muito conhecido na cidade toda, então era uma facilidade para mim. Aí eu ia lá fora e dizia, olha, eu não estou mais fazendo isso. O quê? Você parou de trepar? Aí falei, não, eu só vou trepar agora com a mulher que eu amar. E como eu não amo ninguém, você é só gostosa, então eu vou lá te comer. Você tem tudo gostoso. Eu gosto de comer de cima para baixo, você todinha. Mas não estou mais afim. Mas como é que funciona isso? A partir do momento que tu começa a crer e tem essa fé, é impossível? Não Ou é impossível. A vozinha do capeta ainda fica ali? Ele fala. Agora, você ganha um poder de dizer não. Uma coisa tão sublime entra em você que é como você trocar um manjar por bosta. Vocês ainda não vão voltar a comer bosta. Porque você provou uma coisa tão maravilhosa, tão de outro mundo. Você passa a respirar um oxigênio da eternidade. Uma coisa completamente nova toma conta de você. E essa alegria existencial. Para um cara que queria se matar todo dia, de repente eu fiquei cheio de Deus, cheio de Cristo em mim. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Tinha tentação? Tive várias. O impulso do pecado, ele está em todo mundo. Está em todo mundo e se você alimentá-lo, ele fica malhado. É igual exercício. Você vai para a academia todo dia, você fica saradaço. E você alimentou uma musculatura. Eu passei a alimentar uma outra musculatura, diferente. Meu pai me ensinou a jejuar, a orar e a ler o Novo Testamento. Eu li tanto o Novo Testamento que eu fiquei com o Novo Testamento de cor na minha cabeça. Eu era capaz de alguém dizer, cita a carta de Paulo aos Efésios. Eu me levantava, são 6 capítulos, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, fechava o olho, o texto estava todo na minha cabeça. E assim a Bíblia inteira. Você vê que eu vou para os lugares, eu não levo Bíblia porque eu não preciso, ela está dentro de mim. Está no hardware já. Tá rodando aqui o tempo todo. E é poderoso. Agora, eu fui exercitando. Eu me lembro que no primeiro ano eu ainda dei umas sofridas legais, aquelas gostosas. Eu me lembro que um dia eu estava trabalhando na prefeitura como fiscal de obras. E aí eu tinha que autuar obras irregulares, não sei o quê. Foi assim que eu me converti. Aí eu cheguei numa casa de uma mulher que eu já tinha comido muito, né? E o marido dela era um dos mais ricos da cidade, era uma lindeza. Ele viajava. Ela adorava me levar para a sauna. Aí eu chego lá, ela estava fazendo uma obra que estava irregular. Apertei a campainha, aí ela olhou lá de dentro, viu que era eu, foi lá para dentro, tirou tudo, cara, calcinha, sutiã. Veio com aquela camisola transparente, aquela coisa doida, aquela serpente linda. Aí ela falou, entra. Vem fazer a obra. Depois você autua. Entra, depois você autua. Agora você atua. Aí eu falei, fulana, eu não estou mais fazendo isso. Mas por que o que aconteceu? Eu falei, não é que eu perdi o prazer, não. Você é uma delícia, gostosa pra caramba. Continuo te achando um espetáculo. Agora eu não vou te comer mais. Nem você e nem mais ninguém. Eu só vou agora no dia que eu amar uma mulher. Porque eu nunca tinha amado ninguém. Era uma coisa. Aquela variedade de mulher faz você não amar ninguém.
Você não ama na variedade, você ama na exclusividade. E eu não tinha ainda encontrado essa exclusividade, eu falei, eu vou ficar por aqui. E fui ficando, até que eu encontrei quem eu achei que podia ser uma pessoa com a qual eu viesse a constituir um relacionamento contínuo, não objético, não utilitário. E foi assim. E aí você desaprende isso. O que aconteceu? Ninguém acreditava que um cara como eu, que tinha aquela avidez por mulher e por sexo tão grande, pudesse um dia ficar tão livre disso como eu fiquei. Olha, eu vivi os outros anos todos sem lascívia. Depois de um ano e meio, 2 anos, que a musculatura do espírito foi ficando forte, e quanto mais eu pregava o evangelho, mais forte eu ficava. Quanto mais eu orava, jejuava, mais denso eu ficava. Quanto mais o Novo Testamento e o Evangelho estavam dentro de mim como um software contínuo, rodando, mais alegre e forte eu ficava, aquilo tudo foi parando. Aí eu tive situações de chegar em lugares, a pessoa dizer, entra, peraí que eu vou lá dentro. Aí eu voltava, ela dizia, vem aqui. Eu chegava lá, ela estava peladona, aquela mulher gostosa, linda, com aquelas pernas, aquelas coxas, dizendo, vem cá, meu gostoso. Aí eu ia, botava a mão na cabeça dela e dizia, Senhor, eu quero pedir que tu abençoes a fulana. Ela está carente pra caramba, ela pensa que sou eu e que é o meu aparato que vai trazer alguma coisa, mas amanhã ela vai querer outra vez. Ela está precisando conhecer esse amor eterno. E ela reagia como? Elas ficavam perplexas. Ninguém podia dizer que eu estava broxa, porque eu não estava. Olhava para mim e via que tinha um vigor, mas que estava noutra direção. A mesma coisa foi com briga. Eu era um cara brigão. Eu nunca procurava briga. Mas eu não perdia uma chance de arrebentar um mal-criado. Partia para as cabeças o jiu-jitsu, o tiro-medo. Ainda mais naquele tempo que ninguém sabia jiu-jitsu. Hoje em dia todo mundo sabe um chãozinho para se defender, fazer uns pro, não sei o que e tal. Naquele tempo ninguém sabia. O cara era um halterofilista, mas era uma virgem de luta. Só tinha músculo. Você entrava o bicho ali, double leg, e metia ali o cacete. Ainda pegava a cabeça dele, pá, na calçada, ele ficava lá. E você pedia a Deus que não tivesse matado o cara, saía correndo, né? Tudo isso acabou. Eu fui ofendido de tudo que é jeito. Você não era o cara, não sei o que e tal. Eu digo, não sou mais. Tinha um lutador de luta livre em Manaus chamado Espartacus. Esse sabia mais, ele tinha mais manha para a luta. Não tinha o chão que eu tinha aprendido com Carson Gracie, com Reison Gracie, com Hollis Gracie, com Arthur Vigílio Neto, com gente da melhor qualidade. Então o meu jiu-jitsu era bom, era justo, era um jiu-jitsu para não fazer vergonha. Então ele soube que eu tinha me convertido e ele estudava, fazia o mesmo curso técnico de edificações que eu fazia. Então eu chegava no colégio toda noite, no curso técnico, e aí ele ficava me provocando. Como é que é? Tu não era o cara lá dos Gracie? Agora tá aí todo crentinho, não sei o quê, não quer mais sair no pau, tem medo. E me provocava, eu dizia, não, cara, tá tudo bem, Deus te abençoe, fique em paz, e ia embora. Até o dia que eu ia entrando na escola e eu só sentia aquela perna. Ele era um cara mais alto que eu, forte, mais forte do que eu, bem mais. Eu só sentia aquela perna vindo. Mas o reflexo estava em dia. Eu parei de bater nos outros, mas eu continuei treinando. Jiu-jitsu, você fica viciado, quer treinar todo dia, senão parece que não completou o ciclo. Então o reflexo todo em dia. Quando eu sentia aquele vento vindo,
Eu já me abaixei e pulei para debaixo da perna dele, levantei o cara e virei ele no ar, ele foi de cabeça no chão. Aí eu falei, eu não quero te maltratar. Agora, deixa eu te falar o seguinte, você quer treinar comigo? Então, na tua academia, você tem uma academia, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, só nós dois. Eu te espero lá, de sunga, para não ter kimono, para agarrar, para nada. Vamos ver quem é que vai ditar as regras do jogo amanhã de manhã. Aí o cara viu que eu estava crente, piedoso, tudo, mas que ele viu no meu olho que não tinha um pingo de medo dele nem de ninguém. Fui para lá, dei um passeio no cara. Falei, como é que você quer começar? Quer começar no pau? Na mão aberta, sem soco fechado, mas na bolacha e no chute, depois a gente vai pro chão. Aí ele olhou assim para mim e falou, pô, tu tá se garantindo demais, não é? Eu falei, não, eu nunca prometo o que eu não entrego. Aí ele falou, não, então não, vamos começar no chão, começa na minha guarda. Aí eu entrei na guarda dele, passei a guarda dele, dei um passeio no cara, fui para as costas dele, entrei com um armlock, aí bateu, falei, agora entra na minha. Tenta passar a minha guarda, ele não passava de jeito nenhum, eu raspava ele para lá, raspava ele para cá, montava nele do que eu queria. Aí ele chegou e falou para mim, chega, tô cansado, desculpa, nunca mais eu vou fazer isso. Virou meu grande amigo, acabou morrendo num acidente de moto, deu de cara numa parede ainda, com menos de 30 anos, jovem, forte. Me deu muita tristeza por ele. Mas eu também nunca mais briguei, nunca mais fiz nada disso. Respondendo a tua pergunta, é um amor, é um poder real. Jesus não só te ensina a viver, ele ressuscitou. Ele não é um Confúcio, Zoroastro, um Buda, que te ensinam caminhos de vida, de respiração, de oxigenação, de autocontrole, de meditação, de centralização, esvaziamento de pensamentos, que te ajudam a viver mais calmamente. Tudo isso. É mais do que isso. Ele te ensina tudo isso. Pela prática do mandamento do amor, você chega a tudo isso e muito mais. Eu até acho que todos esses caminhos que tu relatou agora são caminhos que levam a ele. Acabam no fim, chegam nele. Agora, ele não te dá só o ensino da vida. Ele se torna o poder que te habita. Então, você está olhando para um cara que está habitado por Jesus. Jesus está aqui dentro. E eu sei disso, não é porque eu entrei numa. Até o diabo sabe disso. É um negócio tão violento, cara, tão poderoso, que às vezes eu vou ali na minha, aí vem assaltante. Eu já botei o que eu botei já de assaltante para correr, no grito da autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, eu te ordeno, para! Aí, aquela mocinha, eu estou falando baixo aqui agora. Quando a coisa vem, é para estourar mesmo. Os caras na carreira, para tudo que é lado. Arma no tapa. Gente com arma na cabeça do outro, eu digo, em nome de Jesus, me dá essa arma aqui. Onde é que você mora? Leva o cara para casa. Traficantes nos morros do Rio, eu subi a hora que eu queria. Eu ia subindo, eles arriando os fuzis. Arriando os fuzis, porque o sujeito vai vendo que onde há uma falta de medo desarmado em você. Isso aqui é extraordinário. E eles começam a identificar a presença que te habita. Eu atendi ao pessoal de Bangu 1, no auge de Escadinha, Gregório Godo, Celcinho da Vila Vintém, professores que criaram o Comando Vermelho. Eu ia lá toda terça e quinta pregar para eles, cuidava das famílias deles, dos filhos deles. Até o dia de hoje eles me amam, os que sobreviveram, outros já morreram, outros eu tirei, foram trabalhar para mim, trabalhar nas minhas organizações, e todos eles se converteram, batizei uma moçada enorme. Tem um que está lá, que é o Isaías do Borel, que continua líder do Comando Vermelho, que está lá preso até hoje, provavelmente vai morrer
na cadeia, mas é um cara que falou, eu nunca mais mato, nunca mais dou ordem, não sei o quê. Eles dizem que eu sou o líder, mas eu não lidero mais nada, eu só fiquei com a fama. Mas eu estou noutra, eu aprendi com você. Então, é um poder extraordinário, te ensina a viver e te capacita, te enche. Ele disse que viria sobre nós, os que crescemos, o Espírito Santo. E nós nos tornaríamos testemunhas do poder de Deus na Terra. Agora, eu estou falando de quem vive isso para valer, não estou falando de religião, não.